Rapaziada, dá só uma olhada no que esse ante aqui teve a capacidade de falar. E o Mauro César Pereira, da Indefisa aí do Flamengo, também tem um trecho aqui do Opina Porco. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like e bora pro vídeo. Precisa ter um equilíbrio no elenco, né? O risco de você investir em jogadores acima de 30 anos é a recorrência de lesões e a demora nos retornos, né? Acho que ninguém vai discutir a qualidade do Danilo, do Alexandro, do Jorginho, ou mesmo do Saúl que está chegando. A questão é como sobreviver a uma carnificina de torneios para um clube que, assim como o Palmeiras, sonha em ganhar as 3 competições. Vamos só lembrar, respondendo o nosso companheiro que falou que o Flamengo vai ganhar as 3, né? Ninguém ganhou as 3 até agora nessa era de campeonatos dessa forma. O Flamengo do Jorge Jesus ganhou 2. Fez história com um time. E assim, né? Quando o Jorge Jesus chega, no começo da adaptação, ele foi rapidamente eliminado da Copa do Brasil e teve as 2 frentes e sobrou no Brasileiro e ganhou a Libertadores também. O Botafogo do ano passado ganhou as 2, o Brasileiro e a Libertadores não ganhou as 3. O Palmeiras nunca ganhou as 2, por exemplo. Mesmo Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores em 20. Mas aí também o Flamengo ganhou, né? Do Dorival. Eu tô falando não, sim, os 2 principais. Ah, sim. Não, os 2 principais, Danilo. Perfeito. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e a Copa Libertadores da América. Então, ganhar as 3 não é para qualquer um e acho difícil, né, nessa concorrência alguém ganhar as 3. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Eu acho que a montagem de uma equipe, e foi esse o segredo do Flamengo do Jorge Jesus e também do Botafogo louco SAF do Textor. O conjunto foi muito importante, o encaixe das peças, as situações, claro, com jogadores acima da média nos 2 elencos, né? Então, nessa janela que ela está só começando para quem é rico, fecha no dia 2 de setembro, eu vejo uma competição grande entre os 3, né? O Cruzeiro, que também é SAF, tem dinheiro e investiu muito nos últimos tempos, por enquanto está mais cauteloso, né? Talvez não tenha tanto sobrando para fazer investimentos nesta janela. Mas Botafogo, Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, eu acho que a pressa do Flamengo é grande agora, em reforçar o elenco em algumas posições. Eu acho que o Flamengo tem, para mim, desde o início, uma questão em relação aos zagueiros. São poucos zagueiros experientes, os 3 são muito bons, mas o Danilo tem muitas lesões, então fica o Léo Pereira e o Léo Ortiz jogando quase todas, os demais zagueiros são garotos, mas se concretizar essas outras todas contratações, eu acho que ele preenche os demais setores do time e se arma para 3 frentes. Uma curiosidade minha, em relação aos preços do título brasileiro, os ricaços aí, todos. O Cruzeiro eu coloco fora, porque o Cruzeiro tem uma competição a menos do que Botafogo, Flamengo e Palmeiras, certo? E nesse mês isso pode fazer a diferença para o Cruzeiro, né? Talvez ele não precise de tantos jogadores e ele não estoure o seu time nesse calendário maluco. Mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo tem as 3. A minha dúvida é como o Flamengo vai encarar a Copa do Brasil, coisa que o Mauro levantou lá atrás no discurso do BAP e do Felipe Luiz,
priorizando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o Atlético Mineiro nesse final de semana pelo Brasileiro e já na sequência pela Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, evidentemente, em crise, está privilegiando as Copas. O Palmeiras não pode se dar o luxo de não jogar tudo na Copa do Brasil, porque o adversário é o Corinthians, né? Então a minha curiosidade é se o Flamengo vai, de fato, tratar a Copa do Brasil como eu acho que deveria tratar o torneio terceiro em importância, né? Abaixo da Libertadores e do Brasileiro. E vou lembrar também que mesmo nessa era de domínio, o Flamengo não domínio espanhol, como diz o Tironi, o Flamengo não disputa o título brasileiro, não disputa as primeiras posições do brasileiro desde que ganhou com o Rogério Ceni há 4 anos, né? Desta vez está disputando, mas o Flamengo não disputou o título de pontos corridos nos últimos 4 anos, né? Em que o Palmeiras foi campeão, em que o Botafogo foi campeão, o Flamengo não disputou a ponta da tabela. Dessa vez está disputando. E aí a minha dúvida é se desta vez ele vai priorizar de fato o Campeonato Brasileiro. Mauro, eu quero fazer uma defesa sua. Obrigado. Não quero deixar passar, porque o Mauro te entregou. O Mauro foi profundamente traíra com você. E eu queria que você que nos Foi justo? Foi não. Parafraseando o Arnaldo, gastar 25 milhões de euros no jogador não é para qualquer um, não é mesmo? Só o Flamengo e o Palmeiras podem fazer isso. Acho que a questão é o jogador em que você investe. Eu acho que o Vitor Roque não é jogador para custar tanto. Eu acho que o Samuel Lino também não é jogador para custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol, porque é um investimento de um esforço muito grande. Mas possível para esses clubes. Né? O Palmeiras vendeu jogadores por mais do que isso, então ele tem caixa para isso. Ele não tem que ficar usando esse dinheiro para pagar salário, ele tem essa sobra. O Flamengo também. Só o Alcaraz agora. Só essa dupla de amigos, são amigos, né? Jogavam do lado direito, o Wesley e Gerson, 50 milhões de euros ou mais, que o Wesley pode custar ainda mais a Roma. E teve mais, cerca de 20, mais ou menos, do Alcaraz, né? Mais 7 lá do Fabrício Bruno no começo do ano. Então tem dinheiro entrando aí, bastante dinheiro, mais a cota lá do Mundial, essa coisa toda. Então, pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Lá na imprensa de fora do país já falaram desse valor, por isso que eu acho até difícil. Eu acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro. Eu não sei se o salário vai ser maior, se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta, ele não se adaptou e tal, era menino ainda, foi embora. Mas acho assim que, por exemplo, você perde o Gerson, aí você traz, digamos, o Saul. Eu acho que não é uma reposição à altura. Eu acho que o Saul não vai fazer o que o Gerson fazia. Não acredito. Acho que é outro tipo de jogador. E acho que tem uma queda de qualidade aí. Por mais que esse jogador espanhol experiente seja, possa compor, ajudar, o Gerson tinha um papel muito importante ali, era capitão do time. Mas não havia como segurar o cara. Queria ir embora, o pai dele dá entrevista até para ele mesmo, falando do clube, criticando. É insustentável uma situação dessa. E a venda foi boa, né? Com um dinheiro muito bom para um jogador de 28 anos que já tinha saído 2 vezes para o futebol europeu. Com vocês, lá sobre a contratação do Samuel Lino e a repercussão em volta de tudo isso, que eu acho que acaba... Cara, toda contratação dessa magnitude, ela acaba soando e ressoando nas mídias brasileiras. Alguns com críticas, outros com elogios, cada uma com a sua forma de pensar. Então eu quero trazer aqui para vocês agora uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, dentre uma dessas críticas que eu vi aí por aí afora. Samuel Lino foi contratado, tá? O Fabrício Romano deu lá o Here We Go, então foi contratado por 22 milhões de euros. Na negociação, né? O Flamengo reduziu um pouco o valor da negociação, que estava fixado em 25, e tem mais 2 milhões por metas de bonificação, conforme aí o jogador foi atingindo alguns números. Eu estava assistindo lá o posse de bola e surgiu até um ponto de discussão em relação às contratações do futebol brasileiro. 25 milhões de euros. Cada vez mais, galera, é comum a gente ver contratações nesses valores. Por exemplo... Palmeiras contratou o Vitor Roque por 25, Flamengo agora contrata por 22 mais 2 milhões de euros ainda de bonificação. O Botafogo também fez contratações aí extremamente altas. Então a gente vê que cada vez mais o futebol brasileiro vai avançando em grandes contratações.
em grandes jogadores, em jogadores de peso, em jogadores de nome. E isso faz com que jornalistas mais críticos, mais ácidos, coloquem ali as suas ideias. E não tem problema nenhum, eu acho que a opinião, ela tá aí, qualquer um tem o direito de falar aquilo que pensa. Porém, a gente também tem o direito de vir aqui e contrapor, contra-argumentar aquilo que eles falam. Então, eu tava assistindo ao... E o Arnaldo falou o seguinte, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou colocar no microfone aqui para vocês. Agora, Tironi, eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras ao Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo ao Lino, que já passou pelo Flamengo, como disse o Mauro. Hoje tem mercado europeu. Agora, assim, é um dinheiro em jogadores que não são garantia de retorno. O Vitor Roque não vai sozinho ou por 25 milhões de euros ganhar as 3 competições e nem o Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre ou o orçamento. Galera, vamos lá. Existe a opinião, eu acredito que 25 milhões de euros é muito caro para determinados jogadores. Eu até entendo. O cara que fala isso, eu até entendo. O mercado, ele tá inflacionado. Isso é um fato. 25 milhões de euros, galera, pro Vitor Roque é grana pra cacete. 25 milhões de euros pro Danilo, que teve uma lesão grave, é caro pra cacete. Até pro Samuel Lino. Tem mercado na Europa e tudo mais, mas mesmo assim, 25 milhões de euros é um valor alto. Só que, ou a gente está no mercado ou a gente não está. Infelizmente é isso. Você deixar de consumir um carro zero, porque você acha 150, 170, 180 muito caro por um carro com painel de plástico, não vai fazer com que os outros deixem de consumir aquilo. Então, se as equipes brasileiras não consumirem esses jogadores, não trouxerem esses jogadores para fazer parte do seu elenco, para melhorar o seu repertório tático, técnico, evoluir como equipes, outras equipes irão fazer esse movimento. O próprio Lino tinha muito mercado lá fora. Quando ele fala, na atual circunstância que o país está, é na atual circunstância que o país está ou na atual circunstância que o São Paulo está? Que o futebol brasileiro está. Só que Palmeiras, Flamengo, próprio Botafogo, eles não são responsáveis pela desorganização e bagunça e dívidas de outros clubes. Você não vai chegar lá no cara que tá andando de Ferrari e vai falar assim, irmão, você tá andando de Ferrari? Olha o preço do café. Tem gente que não tá conseguindo tomar café e você tá andando de Ferrari. Olha a atual circunstância do nosso país. Vocês estão comprando bolsa, relógio de 80 a 100 mil reais? Você vai chegar para a pessoa e vai falar isso? Não. Cada um dá o passo que consegue. Cada um vive conforme a sua realidade. Se ele quer dizer a atual circunstância do país, ele está querendo dizer pelas outras equipes brasileiras, meus amigos, eles vão ter que pagar um preço que essas equipes pagaram para se reestruturarem financeiramente. O que eu acho um absurdo é você pagar o salário pro Oscar, é você pagar o salário pro Lucas, que praticamente nunca estão à disposição para jogar e ganham salários milionários. Embora não foram contratações que você efetivamente pagou ali a transferência a outros clubes, mas eles chegaram aqui com salários muito acima da média. E outra argumentação também infeliz, não adianta pagar 25 milhões em um único jogador que não vai ser ele que vai trazer o título para vocês. Então se for pensar assim, o Real Madrid não vai investir 80 milhões de euros num jogador. O Arsenal não tá trazendo lá o Victor Gyökeres lá. Eu nem sei como que se fala o sobrenome dele, mas vocês sabem qual que é. Aquele que tem aquela comemoração assim, ó. Eu tenho até ele lá no eFootball, eu gosto de jogar, ele é meu centroavante lá. Adoro o futebol daquele cara. O Arsenal investiu agora uma grana pesada nele.
o valor do Lamine Yamal. Então nenhum clube no mundo vai ser assim. Porque realmente só o Messi sozinho não vai ganhar um título. Lá só o Haaland sozinho não vai ganhar o título. Realmente. Só o Cristiano Ronaldo sozinho. Não. Aí o Cristiano Ronaldo sozinho acho que ganha título. Porque ele carrega umas equipes nas costas, hein? Aquele dali carrega. Mas você. Muito bem, então, nação. Tá aí a análise dos comentaristas, dos torcedores aí, no caso do Opina Porco, sobre as contratações do Flamengo, né? E tá aqui a informação. O Flamengo acertou a contratação Samuel Lino, para tristeza de muitos, né? Alegria do Flamengo e tristeza dos outros, né? O Flamengo confirmou aí, vai pagar 22 milhões de euros fixos, 143 milhões de reais, né? Mais 2 milhões de euros em bônus, 13 milhões de reais, podendo totalizar em 156 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, é a contratação mais cara da história do clube, né? Até então, havia sido aí a de Carlos Alcaraz, 110 milhões. Agora o Samuel Lino ultrapassando Carlos Alcaraz e se tornando a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele soma pelo Atlético de Madrid 93 jogos, 12 gols e 16 assistências. E a melhor temporada foi a 23-24 dele como jogador do Atlético de Madrid. Coloca aí a sua opinião nos comentários. Já se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.